Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora à nossa 10ª aula, na qual vamos abordar um tema fundamental para quem lida com o direito administrativo e com as questões relacionadas ao trânsito, que é a aplicação da Lei de Processo Administrativo Federal ao processo de trânsito. Para a gente começar, é importante entender que a Lei 9784 de 1999, conhecida como Lei do Processo Administrativo Federal, estabelece normas básicas para o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, como nos diz o seu próprio artigo 1º, nos seguintes termos. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. No universo do trânsito, nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, a nossa Lei 9.503 de 97, que disciplina de forma específica as relações jurídicas decorrentes do trânsito de veículos. Notem que o CTB é anterior à Lei do Processo Administrativo Federal. Isso significa que, embora o CTB traga regras específicas para os processos administrativos referentes às infrações de trânsito, ele deve ser interpretado e aplicado em conjunto com a Lei 9784 de 99. Vejam que o próprio CTB reconhece em seu artigo 1º a importância do respeito às normas gerais. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por esse código. Mas não devemos nos esquecer de que as infrações de trânsito têm natureza de atos administrativos e, como tais, estão sujeitas não apenas às regras específicas do CTB, mas também às normas gerais do processo administrativo federal. Um ponto crucial para entendermos é: por que isso é importante? Bem, quando um condutor é autuado por uma infração de trânsito, inicia-se um procedimento administrativo. Esse procedimento precisa respeitar não apenas as regras do CTB, mas também os princípios e garantias da Lei do Processo Administrativo. Afinal, estamos falando de atos da administração pública que podem resultar em sanções aos administrados, como multas e suspensão do direito de dirigir. Para ilustrar, pensem no seguinte exemplo. Um condutor é multado por supostamente avançar o sinal vermelho. O agente de trânsito lavra o auto de infração, mas não preenche corretamente os dados do local ou não descreve adequadamente a infração. Nesse caso, não estamos apenas diante de um descumprimento das regras específicas do CTB, mas também de um desrespeito aos princípios da Lei do Processo Administrativo, como o princípio da motivação e da formalidade moderada, os quais nós já estudamos em aula própria. Mas, enfim, vamos retomar os princípios aplicáveis ao processo administrativo de trânsito, sendo fundamental compreender que os princípios não são meras recomendações, mas sim normas jurídicas cogentes que vinculam a atuação da administração pública. O artigo 2º da Lei 9784 estabelece o seguinte: a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Destaque ao início desse dispositivo, em que fala que a administração obedecerá, dentre outros, a esse extenso rol de princípios, que, enfim, por mais que seja extenso, como o próprio dispositivo já indica, ele não é exaustivo. Esses princípios que narramos dialogam diretamente com o artigo 2º do CTB, que assim dispõe. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito estabelecer diretrizes da política nacional com vista à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento. Vamos rapidamente, já que nós já falamos sobre isso em aula própria, analisar algum desses princípios e a sua aplicação prática no contexto do trânsito. Legalidade significa que a administração só pode fazer o que a lei autoriza. No âmbito do trânsito, por exemplo, um agente não pode aplicar uma penalidade que não esteja prevista no CTB ou criar uma nova infração. Um exemplo prático. Se um agente de trânsito decidir por conta própria
que estacionar a 10 metros de um cruzamento é infração, quando o CTB no artigo 181 fala em 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, ele estará violando o princípio da legalidade. Motivação. Todos os atos administrativos devem ser devidamente motivados. No auto de infração, por exemplo, conforme o artigo 280 do CTB, deve constar a tipificação da infração. Não basta dizer que o condutor cometeu uma infração. É preciso especificar qual foi a conduta e o seu enquadramento legal. Imagine-se um auto de infração que apenas mencione de respeito à sinalização, sem especificar qual sinalização foi desrespeitada. Isso, certamente, violaria o princípio da motivação. Razoabilidade e proporcionalidade significam que as decisões administrativas devem ser adequadas, necessárias e proporcionais. Por exemplo, o CTB prevê no artigo 256 diversas penalidades, desde a advertência até a cassação da CNH. A aplicação dessas penalidades deve observar a proporcionalidade. Seria desproporcional, por exemplo, aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir para uma infração leve e isolada. A ampla defesa e o contraditório são garantias constitucionais que asseguram ao administrado o direito de se defender e de contrapor as acusações. No processo administrativo do trânsito, isso se materializa, por exemplo, no direito à defesa prévia e ao recurso. O artigo 281-A do CTB estabelece que, na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para a apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 dias. Segurança jurídica. Visa proteger a confiança dos administrados nos atos do poder público. No âmbito do trânsito, isso significa, por exemplo, respeitar os prazos decadenciais para aplicação de penalidades. O artigo 281, inciso 2 do CTB, determina que o auto de infração será arquivado se, no prazo máximo de 30 dias, não for expedida a notificação da autuação. Eficiência. Busca a otimização dos recursos públicos e a prestação de serviços com qualidade. No contexto do trânsito, isso pode ser exemplificado pela implementação do sistema de notificação eletrônica previsto no artigo 282-A do CTB, que agiliza o processo e reduz custos. Um exemplo prático para ilustrar a aplicação desses princípios. Imagine que o motorista é multado por estacionar em local proibido. O auto de infração deve conter todos os elementos previstos no artigo 280 do CTB, tipificação da infração, local, data, hora, etc. Além disso, o condutor deve ser notificado dentro do prazo legal e ter a oportunidade de apresentar defesa. Se o agente não preencher corretamente o auto ou se a notificação for enviada fora do prazo, estaremos diante de violações aos princípios do processo administrativo, o que pode levar à nulidade do auto. Passemos então a falar sobre os direitos e deveres dos administrados no processo administrativo de trânsito. A Lei 9784, em seu artigo 3º, estabelece um rol de direitos dos administrados perante a administração. Assim diz o dispositivo. Os administrados têm os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhes sejam assegurados. 1. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. 2. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias dos documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. 3. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. 4. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Esses direitos aplicam-se integralmente ao processo administrativo de trânsito. Vejamos algumas aplicações práticas. O direito de ser tratado com respeito, inciso 1, significa, por exemplo, que o agente de trânsito deve agir com urbanidade ao abordar o condutor, mesmo que esse tenha cometido uma infração. Não se trata apenas de uma questão de cordialidade, mas de um direito legalmente assegurado. O direito à ciência do processo materializa-se no Código de Trânsito, no sistema de notificações. O condutor tem o direito de ser notificado tanto da autuação quanto da penalidade.
Além disso, conforme o artigo 282-A do CTB, pode optar pela notificação eletrônica. O direito de formular alegações e apresentar documentos, inciso 3, concretiza-se na defesa prévia e nos recursos previstos nos artigos 281-A e 285 do CTB. Por exemplo, se um condutor é multado por dirigir sem CNH, mas na verdade estava com a carteira, ele pode apresentar o documento em sua defesa. Por outro lado, o artigo 4º da Lei 9784 de 99 também estabelece os deveres dos administrados. São deveres do administrado, perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em atos normativos: 1. Expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. No contexto do trânsito, esses deveres significam, por exemplo, que o condutor deve fornecer informações verdadeiras quando questionado por um agente de trânsito e não deve tentar obstruir a fiscalização. O CTB reforça esses deveres em seu artigo 238, que considera infração recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, licenciamento do veículo e outros exigidos por lei para averiguação de sua autenticidade. Um exemplo concreto: um condutor é abordado em uma blitz e se recusa a fazer o teste do bafômetro. Embora o CTB assegure o direito de não produzir prova contra si mesmo, de modo que ninguém é obrigado a fazer o teste, o condutor não pode agir de modo temerário ou desrespeitoso com os agentes. Além disso, deve colaborar com a fiscalização, apresentando seus documentos quando assim solicitado. Outro exemplo interessante que envolve o artigo 134 do CTB, que estabelece o dever do antigo proprietário de comunicar transferência de propriedade do veículo ao órgão de trânsito. No caso de defesa de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 123 deste Código, sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Esse é um exemplo claro de um dever do administrado que, se não for observado, pode gerar responsabilidade por infrações que ele sequer cometeu. Bom, para a gente concluir esse raciocínio, é essencial compreender que o processo administrativo de trânsito não é uma ilha no ordenamento jurídico. Ele está inserido no contexto mais amplo do direito administrativo e deve observar não apenas as regras específicas do CTB, mas também os princípios e garantias da Lei do Processo Administrativo Federal. Isso assegura que a atuação da administração pública no âmbito do trânsito seja legal, legítima e respeitosa aos direitos dos administrados. A seguir, nós vamos explorar os procedimentos específicos do processo administrativo de trânsito, desde a autuação até a aplicação das penalidades, sempre estabelecendo as conexões com a lei do processo administrativo. Bom, vamos falar muito rapidamente, de uma forma introdutória, já que sobraram alguns minutinhos para a gente, sobre os procedimentos no processo de trânsito e o início do processo administrativo. O processo administrativo para a apuração de infrações de trânsito começa efetivamente com a autuação. A autuação é o ato administrativo que documenta a ocorrência de uma infração às normas de trânsito. O artigo 280 do CTB é bastante claro quanto aos requisitos formais desse ato. Vamos lá. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará, inciso 1, tipificação da infração. 2. Local, data e hora do cometimento da infração. 3. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação. 4.
o prontuário do condutor, sempre que possível. 5. Identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprove a infração. E 6. A assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Notemos que esse artigo conversa diretamente com o princípio da motivação e da formalidade dos atos administrativos previstos na Lei do Processo Administrativo. É como se o legislador dissesse: olha, para que um auto de infração seja válido, ele precisa conter esses elementos mínimos. Mas quem é que pode lavrar um auto de infração? Essa é uma questão de competência, e o CTB estabelece nos artigos 20 a 24 quais são os órgãos competentes para a fiscalização do trânsito. Por exemplo, o artigo 20 atribui à Polícia Rodoviária Federal a competência para a fiscalização de rodovias federais, enquanto o artigo 24 atribui aos órgãos municipais de trânsito a competência para fiscalizar as vias urbanas. Isso está diretamente relacionado com o artigo 11 da Lei 9784 de 99, que assim estabelece: a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que for atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Um exemplo prático: se um agente municipal de trânsito autuar um condutor em uma rodovia federal, essa autuação será nula por vício de competência, pois o agente municipal não tem competência para a fiscalização de rodovias federais. Bom, vamos fazer aqui um pequeno corte e daremos prosseguimento ao mesmo tópico já no bloco seguinte. Até já!